Você já se sentiu cansada na segunda-feira, mesmo depois de ter tido um final de semana longo e relaxante? Como que você decide o que você vai fazer aos finais de semana? Você se planeja para cada detalhe ou vai fazendo aquilo que tem vontade de forma mais espontânea? O que tem funcionado para você? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para dar conta de conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Por aqui, eu tento desvendar e estudar um pouco mais sobre alguns aspectos da minha rotina, compartilhar com vocês e, quem sabe, acabar te ajudando também a pensar sobre a sua rotina. E o episódio de hoje ele é um pouco especial, porque na semana passada eu recebi a seguinte mensagem. Ju, queria dizer que conheci o seu podcast há 2 semanas. Maratonei tudo, me inscrevi no Clube Rotina Perfeita. Estou apaixonada por seu conteúdo e seu trabalho. Isso tem me ajudado e inspirado muito. Fiquei muito feliz com essa mensagem, óbvio. Mas agora vem a grande pergunta. Uma sugestão, Ju. Na verdade, uma necessidade minha. Um assunto para a gente falar em um próximo episódio. Falar sobre a rotina do final de semana. Horário para acordar, para dormir, alimentação, etc. No sentido mais aprofundado de como que o nosso corpo e mente lida com isso. Se é interessante dormir mais, descansar mais no final de semana, ou se isso acaba bagunçando essa nossa rotina perfeita. Então, a partir desse comentário, eu bolei para vocês esse episódio desta semana sobre rotina de final de semana. E antes de começar, queria só agradecer do fundo do meu coração. Hoje eu acordei com a notícia de que o nosso podcast ele tá no Top Educação do Brasil. Então, ele tá entre os mais ouvidos. Estamos na colocação 37. E eu fui dar uma olhada nessa lista e tem simplesmente as pessoas que eu mais admiro e que eu acompanho já há bastante tempo. É uma felicidade muito grande poder ter algum tipo de retorno, né? E a gente fala bastante como que o nosso foco não deve estar nesses resultados, mas quando eles acontecem, isso acaba validando muito do nosso trabalho. Então, muito obrigada por você que tem escutado os nossos episódios, que tem comentado, que tem compartilhado. Isso ajuda muito a entregar esse conteúdo de valor e de graça para várias outras pessoas. E obrigada também a você que acaba contribuindo, como, por exemplo, essa última mensagem, que contribuiu para nada mais, nada menos do que um episódio inteiro. Então vamos lá. Hoje vamos pensar sobre a rotina do final de semana. Assim que eu me mudei para São Paulo, a gente já falou sobre essa minha mudança no episódio do 5am Club. Várias coisas aconteceram. Sempre que a gente tem uma quebra de rotina na nossa vida, por alguma mudança, com certeza isso vai impactar nessa nossa rotina, nessa nossa nova rotina. E quando eu me mudei para São Paulo, eu decidi replanejar qual seria essa minha nova rotina, morando fora da casa dos meus pais, morando com o Arthur, que é meu namorado, e outras 3 pessoas, e esboçando isso, eu e ele, a gente chegou numa conclusão de que para a gente dar conta de todas as tarefas domésticas, principalmente a questão de faxina, lavar roupa e preparar as nossas refeições, a gente poderia fazer isso aos finais de semana, para que a nossa semana não ficasse tão sobrecarregada assim. Mas aos poucos eu fui percebendo que planejar o final de semana é muito diferente do que planejar os 5 dias da semana, de segunda a sexta. Porque existem atividades que acontecem de segunda a sexta que já são muito pré-estabelecidas. Então, por mais que você tenha uma variação, minha rotina é muito flexível, eu sou autônoma, por mais que exista uma variação, é estabelecido, a não ser que o seu regime de trabalho ele seja por turnos, enfim, é estabelecido que a gente trabalha de segunda a sexta e com uma certa carga horária, ou então de tal hora até tal hora. E o que acontece? Que pro bem, não é pro bem ou pro mal, só pelo bem a gente descansa aos finais de semana, faz parte da nossa cultura. E de novo, não tô falando que essa necessariamente é a sua realidade, eu tô falando de forma geral. Acontece que essa flexibilidade toda, já falamos isso também em algum episódio, talvez até no episódio passado, sobre fadiga da decisão. Acontece que essa liberdade faz com que a gente tenha uma predisposição muito maior para não seguir aquilo que a gente estava planejando. Resultado, essa rotina ela durou
2, 3 semanas, que eu diria que é a média, que uma rotina que não vai vingar dura. E na quarta, quinta semana a gente já não estava mais nem um pouco engajado em preparar o almoço de domingo ou então fazer faxina no banheiro sábado à noite. Enfim, não acontecia. Então, o primeiro ponto que é importante da gente mapear é o quanto que você realmente quer ocupar ou precisa ocupar o seu final de semana com tarefas e responsabilidades, tarefas domésticas. Para algumas pessoas pode dar certo. Tem várias sócias no Clube Rotina Perfeita que preparam as suas refeições aos finais de semana. Isso dá certo. Mas se não der certo, saiba que você não está sozinha. Saiba que acontece simplesmente de um final de semana ser repleto de distrações, motivações externas, acontecimentos externos que a gente acaba dando prioridade, valorizando. No episódio passado falamos sobre como a gente, na hora de planejar, valoriza algo. Então, por exemplo, preparar as minhas refeições. Mas no vamos ver, na realidade, quando aquele nosso amigo nos chama para assistir um filme, ir ao cinema, eu vou valorizar. Talvez, não sei, acho que sim, valorizar muito mais o cinema. Então, vou deixar de lado essa atividade doméstica que eu tinha que fazer. O grande problema é que quando a gente fica batendo o pé e falando assim, não, eu preciso conseguir fazer essa atividade no final de semana. E a realidade sempre vai sendo longe daquilo que você planejou, e você insistir nisso só leva ao acúmulo. Então, se eu não fiz essa tarefa nos finais de semana e eu não estou incluindo ela durante os dias da semana, ela não está sendo feita. Ou seja, a minha faxina não está sendo feita. Ou seja, eu não estou preparando as minhas refeições. Ou seja, eu não estou conseguindo ter uma alimentação saudável que eu imaginava que eu teria. Ou estou gastando muito mais com o aplicativo de delivery. Enfim. Outra coisa bastante importante de quando a gente está pensando nessa rotina do final de semana são os nossos horários de acordar e de dormir. E talvez esse seja um dos principais pontos de atenção que a gente vai tratar aqui hoje. Eu tenho um amigo que ele super aderiu ao 5am Club, se deu super bem com isso, e ele sente realmente que faz sentido para a rotina dele acordar entre 5 e 6 da manhã durante a semana. De final de semana, Júlia, não conte comigo antes das 9, antes das, 8, porque final de semana é o momento de descansar. Outras pessoas também aproveitam os finais de semana para compensar aquele sono que não foi realizado durante a semana. Então, durante a semana, às vezes por uma sobrecarga, às vezes por uma inquietação, muitas informações acontecendo, a gente não consegue descansar direito e relaxar, a gente acaba entrando numa situação de privação de sono. Enfim, por várias situações, talvez a gente não durma a quantidade de horas necessárias. Lembrando, o episódio 5am Club e Higiene do Sono, a gente fala exatamente sobre esses estudos. E o que acontece? A nossa cabeça intuitivamente pensa, deixa eu aproveitar o final de semana, que não tem ninguém exigindo nada de mim e que eu consigo relaxar e não pensar nessas minhas preocupações, deixa eu aproveitar para compensar e dormir um pouco mais. Mas será que isso faz sentido? Talvez exista um efeito psicológico, não sei, que você se sente mais revigorado, isso dá super certo. Mas nesse episódio de hoje a gente vai levantar algumas evidências que nos ajudam a entender o quanto que isso é verdade. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, porque nesse comentário que eu li com vocês, nessa sugestão desse episódio de hoje, a sócia do clube falava assim, é interessante dormir mais, descansar mais, ou isso acaba bagunçando essa nossa rotina perfeita? Nos conte isso num sentido mais aprofundado. Como que nosso corpo e a nossa mente lidam com isso? Como que a gente lida com isso? O nosso corpo, fisiologicamente falando, não sabe a diferença entre sábado e segunda. Lembra quando a gente falou sobre o ciclo circadiano no episódio de sono, de higiene do sono, 5am Club? Esse nosso relógio interno, relógio biológico, ele não sabe se a gente está no sábado ou se a gente está na terça-feira. E quando a gente pensa na construção de hábitos, aquilo que
Se você tem esse pezinho no planejamento, organização e já leu algum livro sobre hábitos, muito provavelmente você já tem isso bem, essa construção de um hábito muito bem montada na sua cabeça. Mas basicamente, para que esse processo de construção de hábito, para que ele aconteça, a constância é muito importante. E com certeza uma queda muito brusca de um dia para o outro, de forma repetida, vai ter um impacto. Mas não necessariamente isso vai estragar a sua rotina perfeita. Mas quando a gente está falando especificamente da nossa rotina de sono, alguns pontos são super importantes de serem levantados. Manter esse horário regular, que a gente vai dormir, que a gente acorda, isso ajuda muito esse nosso relógio interno, esse nosso relógio biológico, esse ciclo circadiano. E quando a gente tem essas quebras mais bruscas de, por exemplo, eu venho numa sequência de acordar às 5 da manhã e dormir às 9, ou acordar às 5h30 e dormir às 9h30, e aí no final de semana eu acordo às 10 da manhã e vou dormir 1, 2, 12 e pouco da manhã, vocês percebem que a quantidade de horas que eu dormi, ela é relativamente a mesma, né? Entre 7 horas e meia. Mas essa quebra que acontece, a gente chama de jet lag social. Então, imagina que você tá aqui no Brasil. Eu passei por isso, eu vou contar para vocês. E porque eu voltei de viagem nesta semana. Nesta semana? Foi, nesta semana. Imagina que você tá aqui no Brasil. E aí você vai, por exemplo, eu tava em Lisboa, em Portugal. São 4 horas de diferença. Ou até na França, 5 horas de diferença por conta do horário de verão. Por mais que quando eu vá para lá ou volte para cá, eu durmo a mesma quantidade, o nosso corpo parece que sente. Então ele parece que quando dá o horário de lá, o nosso corpo daqui, ele ainda tá no horário de lá. Um parênteses para vocês, para ilustrar essa questão. Eu tenho esse hábito de acordar às 5 da manhã e dormir umas 9, 9h30. 9h30, vai. Quando eu fui viajar agora para França, eu passei a acordar umas 8h30. Então não foi uma mudança tão grande assim, porque eu acabava dormindo até um pouco mais tarde. Mas eu até que consegui me ajustar bem com esse jet lag. Só que a volta foi muito sofrida. E o que acontece? Como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu cheguei aqui no Brasil de domingo para segunda. Então era segunda, 00:30. Cheguei em casa 1h30 da manhã, fui dormir às 3 da manhã da segunda-feira. E esse horário lá em Portugal já seria como 7 horas da manhã. Então tava tudo uma bagunça. Só que acontece que toda última segunda-feira do mês, lá dentro do Clube Rotina Perfeita, a gente planeja em um evento ao vivo, em um encontro ao vivo, o nosso mês, juntas, né? Eu passo ferramentas e a gente tem um período de 1h30 para fazer um planejamento do mês e tirar todas as dúvidas que as sócias têm. E eu pensei assim, o encontro tá marcado para 7 da noite, acho que vai estar tudo bem, seria como se fosse 11 da noite, que não seria o ideal, né? Pensando nesse fuso, mas acho que tá tudo bem. Mas acontece que nessa minha volta, eu estava podre. A minha cabeça não estava mais entendendo onde que eu estava cansada a todo momento. Não é que assim, é como se fosse 11 da noite, então por isso que eu estava cansada. Eu estava cansada o dia inteiro, porque já estava tudo uma bagunça. E isso foi um dia que eu tive uma mudança de um fuso horário de 4 horas. E esse fenômeno de quando a gente, aos finais de semana, tem uma mudança um pouco mais brusca de horário de acordar e de dormir, é como se fosse um jet lag. Não é exatamente o jet lag, porque a gente continua no mesmo fuso, mas é como se a gente estivesse em um outro contexto socialmente prescrito, que é o contexto dos finais de semana, que, sei lá, para a nossa fisiologia eles não existem, mas para o nosso contexto social eles existem. E toda vez que o nosso ciclo circadiano, esse ritmo circadiano, ele é forçado a se ajustar de forma muito brusca, isso acaba perturbando os nossos ciclos do sono. Então, eu também não vou
retomar isso porque a gente teve o episódio sobre sono. Mas sabe aquele momento do sono que você acaba sonhando, aquele momento mais profundo, enfim, vários estágios de sono, cada estágio tem a sua função para a memória, para revisitar aquelas coisas que foram aprendidas no dia, fazer novas conexões, enfim. E toda vez que a gente tem uma queda muito brusca, tem essa perturbação, esses ciclos de sono eles são afetados e a nossa atenção, a nossa disposição, ela também é afetada. Então, por mais que você pense assim, eu tô dormindo a mesma quantidade, só que eu tô deixando para acordar um pouco mais tarde, ou até eu estou dormindo mais, então deveria estar mais acordada, e você não se sente mais acordada, talvez seja porque essa mudança é como se você estivesse vivendo esse jet lag social. E isso faz também com que o seu momento de alerta ele esteja bastante prejudicado. Então, você se sente mais sonolenta. Quem nunca, né? De sábado, tudo bem que a gente às vezes acaba comendo mais, às vezes, enfim. Vários fatores. E que tá tudo bem. Faz parte, mas pensem nesse processo muito mais como uma forma de explicar por que eu tô me sentindo assim, por que eu tô me sentindo mais cansada, por que depois de um final de semana que eu dormi muito, segunda-feira parece que eu tô mais cansada ainda do que eu tava antes, porque talvez seja esse processo de jet lag social. Mas, para além disso, existe uma outra situação que eu comecei a pensar bastante nisso depois de um conteúdo que eu assisti do Lucas, @neurofood, inclusive quase que colegas de profissão, a gente já se encontra na escalada, e um conteúdo dele, ele falava assim, sobre os shots matinais, e aí as pessoas que tomam um shot matinal, sabe, tipo de detox, enfim, não vamos entrar aqui nessa questão, mas ele falava assim, olha, o shot matinal não funciona. E a pessoa respondia. Era tipo um conteúdo ele fazendo, né, os dois papéis. E a pessoa respondia, mas mal não faz. Então, se fizer algum bem, ótimo, mas mal não faz. E aí ele falava assim, não, talvez possa fazer mal sim. Porque a partir do momento em que você tem uma atividade que potencialmente te traria um benefício, isso pode gerar um efeito compensatório. Então, de forma consciente ou inconsciente, você pode pensar assim, que no final do dia, ao invés de você evitar, sei lá, tomar uma taça de vinho, ou quando você sai com seus amigos, evitar tomar, sei lá, um drink. Não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Mas essa situação. Ao invés de você evitar, você acaba aderindo a essa situação, então tomando uma bebida, ou então tendo algum comportamento que não seria saudável, e como desculpa você pensaria que uma coisa está compensando a outra, porque você tá passando por um detox quando você toma esse seu shot da imunidade de manhã. Então, só para vocês entenderem como que acontece em alguns momentos, situações que a gente julgaria como inofensivas, gerando efeitos compensatórios. E a mesma coisa pode acontecer com o sono que a gente estava falando. Você pode pensar, mas é tão gostoso dormir mais de final de semana? Mal não vai fazer. Pausa. Tudo bem, vamos supor que realmente não faça mal. Mas e se você continua numa rotina de sono ruim, privativa, durante a semana, pensando que você vai poder compensar no final de semana? Isso não pode estar causando essa privação de sono? Então, vamos ver se ficou claro. Seria como se eu não passo pelo esforço de exigir e fazer de uma rotina do sono algo inegociável, porque eu penso que talvez eu possa compensar isso aos finais de semana. Só para vocês entenderem que não é mal não faz. Se você tá deixando de dormir durante a semana para dormir no final de semana, faz mal sim. E aí eu fui pesquisar, tentar entender. Mas será que essa estratégia de recuperar o sono aos finais de semana, ela é benéfica pra gente? Ela ajuda o nosso corpo, meio que compensa o sono que foi privado durante a semana? 2 artigos me chamaram mais atenção. Um artigo tem uma publicação que a gente diria que é uma publicação um pouco melhor. Eu fui até conversar com o Arthur, porque é um experimento, e ele estuda bastante experimentos.
E ele falou assim, normalmente experimentos têm uma publicação melhor. E o outro artigo, ele faz uma análise de uma base de dados já existentes. E aí é um estudo mais longitudinal, que acompanha essa amostra, enfim, esses indivíduos, essa base de dados, né, durante um período maior de tempo. Além disso, esse segundo estudo, ele é feito com a população sul-coreana. O primeiro estudo, eu não me lembro, mas eu acho que é nos Estados Unidos. Enfim, não era sul-coreano. Esses estudos, eles falam exatamente coisas diferentes. Então, o primeiro estudo, ele avalia que você passar aos finais de semana por um período de sono que eles chamam de sono à vontade, então totalmente livre, tipo você dormir o quanto você quiser, sem nenhum tipo de restrição, esse sono ele não é o suficiente para compensar a privação de sono durante a semana. Então, basicamente, esse estudo chega na conclusão de que, apesar do aumento da duração do sono no final de semana, a recuperação de sono à vontade, né, enfim, quanto tempo a gente quiser, não conseguiu compensar completamente a perda de sono acumulado durante a semana de trabalho. E, além disso, todos os efeitos metabólicos adversos, eles foram mantidos. Então, nesse experimento controlado, com situações muito bem controladas, os efeitos negativos dessa privação de sono não foram revertidos com essa estratégia de dormir à vontade aos finais de semana. Já esse outro estudo, que analisa essa amostra durante um período longo de tempo, diz que sim, que existe esse efeito positivo, então quase que uma reversão de efeitos negativos no nosso metabolismo daqueles indivíduos que tiveram uma estratégia de recuperar o sono aos finais de semana. Tudo isso para dizer para você que, primeiro, a ciência é assim, os estudos são assim, não adianta a gente pegar algo e aderir a isso como se fosse a maior regra do mundo, porque são situações diferentes, são metodologias diferentes, completamente diferentes, são amostras diferentes. Porém, o primeiro estudo é um estudo muito mais controlado. Então, as situações, todas as variáveis estão muito mais controladas. Ele é melhor publicado, né? Então tem um pouco mais de relevância, mas o lado negativo é que ele analisa uma fatia um pouco menor de tempo, enquanto o outro estudo ele faz um estudo longitudinal, então acompanha por um pouco mais de tempo para entender essa recuperação desses efeitos adversos. Ou seja, né? Não vou te dar aqui ou bater o martelo se dormir mais de final de semana vai te ajudar ou não. Os outros pontos que eu trouxe aqui, eles continuam sendo super relevantes, que é tomar cuidado para você não usar a estratégia de recuperar o sono no final de semana para meio que deixar de dormir durante a semana e pensar que o nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico, ele se beneficia muito de uma constância. Então, por mais que os efeitos negativos pudessem ser revertidos, os efeitos metabólicos negativos pudessem ser revertidos com essa recuperação do sono aos finais de semana, você vai ficar passando por esses momentos de jet lag social. Tudo tem seu custo, cabe a você tomar a melhor decisão. Bom, e com isso, vamos aos exercícios práticos. Júlia, e agora eu vou tentar sair um pouco da questão do sono, porque a gente já tem um episódio com vários exercícios sobre isso. Os exercícios de hoje vão estar focados em planejamento do final de semana. O primeiro exercício vai ser uma reflexão pós-final de semana. Sabe quando você tem um final de semana que, enfim, passa rápido e quando acaba você tem a sensação de que nada foi feito, que você não aproveitou o suficiente? A minha sugestão é um exercício para que você possa fazer esse balanço depois do final de semana, para dar contorno e perceber coisas legais que você fez aos finais de semana. Mesmo que seja descansar, mesmo que seja assistir alguma coisa e ter um tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos. Então, tirar um momento para refletir sobre o que aconteceu, perguntar para você mesma se você fez aquilo que estava dentro das suas vontades, se você sente que você está descansada, se você sente que foi um bom final de semana, enfim. Perguntas mais objetivas e perguntas um pouco mais abertas. O segundo exercício é fazer um levantamento, ter um caderninho, uma listinha de vontades de final de semana. Quem nunca passou
sensação de, durante a semana, ter muita vontade de fazer várias coisas, mas quando chega ao final de semana, você não tem ideias do que fazer. Aí você recorre a essa lista. E para terminar, o terceiro e último exercício, planejamento de atividades, eventos culturais, coisas legais que estão acontecendo aos finais de semana que você gostaria de fazer. Então, por mais que seja muito gostoso deixar o final de semana super livre, também é gostoso se planejar para que você possa fazer coisas que talvez a sua semana não permita. Então, eu adoro, no começo do mês, passar um pouco pelo que eventos culturais estão acontecendo, o que está passando no cinema, o que tem de exposição, e eu vou anotando isso para me planejar um pouco melhor para o final de semana. Então, dá quase que o mesmo peso e importância para planejamento de coisas para além do trabalho, então para minha vida pessoal, do que eu dou de importância para os planejamentos do trabalho, enfim, dos estudos. E é isso, esse episódio ele foi um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais leve, vou tentar balancear um pouco os temas mais pesados e os temas um pouco mais tranquilos. Muito, muito obrigada de novo por você que está me acompanhando e assistindo esse podcast, que assistiu até o final. Se você quiser acompanhar e conhecer mais sobre o Clube Rotina Perfeita, @Clube Rotina Perfeita ou clubeRotinaPerfeita.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina, quiser, enfim, acompanhar no dia a dia que tá rolando, @JuTestori no Instagram. Esse podcast ele também é enviado para você em forma de newsletter toda segunda-feira. Então, entrando lá no meu perfil do Instagram, você tem no link da bio o link também de inscrição para essa newsletter. Tá certo? Um beijo para vocês, boa semana e até semana que vem.